conforte, corrija, exorte, redágua, nos confronte, nos repreenda, nos console, faça segundo aquilo que lhe apraz, pois nós precisamos ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, glorifica o teu nome na nossa vida. Amém. Queridos irmãos, um dos maiores milagres que Jesus operou, dentre tantos que ele realizou, foi a ressurreição de Lázaro. 4 dias na sepultura, estado de putrefação, em decomposição, e Jesus traz ele à vida outra vez. Mas por trás deste milagre, existe uma história pedagógica para nós, que eu quero desenrolar nesta noite com vocês. Suponhamos hoje que Lázaro, Marta e Maria é a igreja que Jesus vai iniciar em Betânia. Eles não moravam em Jerusalém, eles moravam em Betânia, aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Eles eram uma família com um certo poder aquisitivo. Historiadores dizem que eles eram proprietários de vinhas e provavelmente produziam e fabricavam vinho. Mas naquela família abastada, nós vamos encontrar algumas peculiaridades de famílias que todas têm. Qual é a família perfeita? O grande problema é que tem pessoas que ficam procurando igrejas perfeitas, sendo que nem a casa dela é perfeita, nem a família dela é perfeita, porque não tem igrejas perfeitas, porque não tem família perfeita. A família é a célula mãe da sociedade, e a igreja ela é composta de pessoas, e onde houver homens, onde houver mulheres, haverá imperfeições. E naquela família abastada, rica, próspera, tinha alguns problemas ali. Vamos ver Marta, uma mulher extremamente ansiosa. A Bíblia diz que certa feita Jesus visitou a casa dela e ela se entregou tanto, preocupada em proporcionar e oferecer o melhor para Jesus e os discípulos, que se estressou com a própria irmã. Quem aqui nunca se estressou em casa? E principalmente quando recebe visita, quando recebe muita gente, que vem toda aquela preocupação, porque uma coisa é você ter o seu almoço no dia a dia normal, outra coisa é quando você recebe visitas, e convenhamos, receber a visita de Jesus na sua casa, era receber uma visita muito nobre. Então ela se estressou, por quê? Porque ela olhava para a irmã dela, e a irmã dela não estava nem aí com ela. A irmã dela não ajudava em nada em preparar a refeição para Jesus. Os diáconos olham as crianças correndo dentro da igreja. Queridos irmãos, a Bíblia diz que, olhe para cá, hello. A Bíblia diz que ela se estressa com a sua irmã, porque a irmã dela estava próxima a Jesus, sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. E aí ela foi lá, muito alvorada, e disse: Senhor, tu não se importa que a minha irmã fique aí aos teus pés, enquanto eu estou trabalhando aqui, me estressando, preparando alguma coisa para o Senhor? E Jesus falou assim para ela: mulher, você está ansiosa, afadigada e preocupada com muitas coisas. A sua irmã escolheu a melhor parte, de qual não será tirado. Então, ela era uma mulher ansiosa, e Maria já não tinha a mesma dinâmica da irmã. Ela parecia ser uma mulher mais calma, mais tranquila, e se nós olhássemos para ela, parecia uma mulher um pouco displicente, e isso gerava um conflito dentro daquela casa, porque uma era mais agitadona, a outra era mais tranquila. Então havia essa discrepância de personalidades, e enquanto existe essa discrepância de personalidade dentro de uma casa, é normal que haja essas divergências. Então uma é muito ansiosa, a outra é um pouco displicente, e o outro, o irmão, é um doente, um
enfermo. Se nós olhássemos para aquela família hoje, nós não queríamos abrir uma igreja com aquela família. Por quê? Porque nós iríamos encontrar naquela casa apenas pessoas problemáticas. E aí nós pastores iríamos dizer assim: eu estou correndo de problema, quero não. Uma mulher muito ociosa, a outra parece ser displicente, o outro é doente, nós vamos ter problema com essa família. Alguém poderia chegar para Jesus e falar assim: Jesus, não abra a igreja ali não. Primeiro, só tem 3 membros. Segundo, fica numa pequena aldeia. O Senhor tem que procurar os holofotes. É melhor abrir a igreja em Jerusalém, porque é em Jerusalém que está a massa, é em Jerusalém que está a elite, é em Jerusalém que está o poder econômico, o poder político, o poder religioso. E o Senhor, como um grande rabino que é, a sua igreja vai prosperar muito. Mas Jesus vai começar a sua igreja num lugar improvável, aonde muita gente não queria começar, num lugar aonde tem pessoas doentes, pessoas defeituosas e pessoas problemáticas. Jesus não vai começar a igreja dele em Jerusalém, em Jerusalém. Ele vai para a aldeia de Marta, Maria e Lázaro. Ele vai começar num lugar improvável, onde ninguém quer começar. Então Marta agora se torna igreja, Maria se torna igreja e Lázaro se torna igreja. Uma problemática, um ansioso, uma displicente e o outro doente. Mas é ali que Jesus vai começar a igreja. Por quê? Porque Jesus quer aqueles que ninguém querem. Nenhum dos que vieram a Jesus, ele o desprezou. Ele sempre visitava aquela família. Todas as vezes que ele subia para Jerusalém, ele fazia questão de visitar aquela congregação. Tinha quantos crentes? Quantos crentes? Mas melhor aí, quantos crentes? Era 3, mas Jesus fazia questão de estar lá. Lázaro era doente, só que a enfermidade dele nunca apareceu enquanto Jesus estava presente. Olhe para cá, porque enquanto Jesus está presente, o mal não vai manifestar na sua vida. Só que a Bíblia diz que os judeus tentaram matar Jesus apedrejado. E Jesus teve que se retirar da Judéia, atravessa o Jordão e fica ali com os discípulos alguns dias. E observe que foi no Jordão que ele foi batizado por João, foi no Jordão que ele iniciou o seu ministério. Então ele volta para uma espécie de recomeço do seu ministério, porque ele tem algo extraordinário para realizar. Então ele fica ali, provavelmente na região da Pérea, enquanto Jesus se afasta da igreja, a igreja adoece. A Bíblia diz que Lázaro adoeceu. Na verdade, Lázaro já era doente, mas a doença só se manifestou depois que Jesus saiu. E ele adoece, e é interessante que o escritor, que é João, ele não traz detalhes dessa enfermidade. Então, se Lázaro, a igreja, ele adoece, significa que a igreja está doente. Diga comigo, a igreja está doente. Melhora essa doença aí, que depois ela vai ser curada. Diga, a igreja está doente. Lázaro está doente. E provavelmente as irmãs tentaram sarar, tentaram curar, tentaram resolver a situação, mas cada dia que passava a igreja piorava. E o que é que acontece? A igreja morreu. A Bíblia diz que Lázaro morreu. Agora deixa eu abrir para lhe falar uma coisa. O versículo 5 diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E no capítulo 1, versículo 1 diz que Lázaro era amigo de Jesus. E quem disse que os amigos de Jesus não estão fadados a adoecer? Quem disse que os amigos de Jesus não estão fadados a passar por problemas? A Bíblia diz que Jesus amava. E quem disse que aqueles que Jesus ama também não passam por problemas? Talvez eu estou falando com alguém nessa noite que está vivendo um dilema na sua vida e já se questionou: Deus, eu acho que o Senhor não me ama, porque se o Senhor me amasse, eu não passava por isso. Se o Senhor me amasse, o Senhor não permitia que eu sofresse. Se o Senhor me amasse, o Senhor não permitia que eu passasse por determinada situação. Mas a Bíblia diz que Jesus amava a Marta, a Lázaro e amava a Maria também. Isso quer dizer que mesmo sendo amado por Jesus, nós estamos fadados a enfrentarmos adversidades na nossa
vida. Você que está num dilema de dor, de sofrimento, que não tem explicação para o que você está vivendo, isso não são características de que Deus não te ama. Você está na prova, mas Deus continua te amando. Você está na luta, Deus continua te amando. Você está sofrendo, Deus continua te amando. Você está chorando, Deus continua te amando. Você sai da igreja, Deus continua te amando. Você se desvia, Deus continua te amando. Você peca, Deus continua te amando, porque o amor de Deus é incondicional. Independente que você esteja aqui ou não, Ele vai te amar. Agora tem uma diferença daqueles que Deus ama, que estão no mundo, para aqueles que Deus ama, que estão na igreja. Porque aqueles que Deus ama, que estão no mundo, a qualquer hora pode morrer e ir para o inferno. Mas aqueles que Deus ama, estão na sua presença, a qualquer hora vai passar a luta, e você vai levantar a mão e vai cantar o hino da vitória, porque tudo que você passa tem um propósito de Deus, e essa luta não vai ser para a morte, mas vai ser para a glória de Deus. Mas vem comigo, a igreja adoeceu e a igreja morreu. Jesus não está presente. Isso foi muito desconfortável para Marta e para Maria. Alguém chegava e dizia assim: eu não falei? Eu disse que ele não vinha. Adoeceu, ele não veio. Morreu, ele não veio. Não veio nem para o funeral. Porque sempre vai ter os opositores que se levantarão para tentar jogar você contra Jesus. E sempre tem pessoas avoaçadas. Tem aquelas que diziam assim: mulher, ela só vinha aqui para comer. Porque todas as vezes que Jesus ia para lá, pastor, tinha banquete. Todas as vezes que Jesus ia para a casa de Marta e Maria e Lázaro, olhe para mim, Lázaro gostava de fazer banquete. Lázaro era barriga cheia. Não é aquele tipo de gente que você vai na casa dela e não oferece nenhum copo d'água para você. Lázaro tinha prazer de fazer banquete. Aí o diabo diz assim: eu vou matar Lázaro, e se Lázaro morrer não tem mais banquete. Se Lázaro morrer não tem mais festa. Aí alguém olha e diz: ele só vinha para comer. E vou dizer mais, quando ele vinha, ele não vinha sozinho, ele sempre trazia uma tropa com ele. Então vem palavra de todos os lados para estimular aquela família que agora está abalada. E aí ela manda chamar um mensageiro. E diz o mensageiro: procure Jesus e diga para ele, antes do irmão morrer, que o amigo dele está doente, e venha depressa. E aí o mensageiro sai. Agora escuta isso aqui que é profético que eu vou falar nessa noite. O mensageiro sai levando uma mensagem. E a mensagem que ele leva para Jesus é: Jesus, mandaram essa carta para o Senhor. Quando Jesus lê a mensagem, diz assim: o teu amigo Lázaro, a quem tu amas, está muito enfermo. O mensageiro vem com a mensagem de doença, com a mensagem de tristeza, com a mensagem de enfermidade, com a mensagem de problema. Jesus vai mudar a mensagem agora. Escuta isso aqui que é profético. Ele traz uma mensagem de tristeza, de doença, de derrota, de desânimo, de fracasso. Só que Jesus vai mudar a mensagem e diz assim: volta, leve outra mensagem. Diga que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você não está entendendo? Sabe o que Jesus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite? O diabo disse que você iria morrer. Satanás profetizou que você iria perecer. O médico disse que você não ia ser curada. Alguém falou para você que desistisse daquela causa que era perdida. O diabo falou que o teu casamento não tem mais jeito. Só que Jesus está mudando a mensagem e está dizendo: eu vou chegar aonde o homem não pode chegar. Eu vou fazer o que o homem não pode fazer. Eu posso mudar aquilo que o homem não pode mudar. Quem crê que esta palavra é profética, levante a tua mão para o céu e Deus. Diga comigo: Jesus mudou a mensagem. O diabo olha e diz assim: vai morrer. Jesus diz: vai ter vida. O diabo olha e diz: nunca mais vai se levantar. Aí a Bíblia diz: o justo, ainda que caia, não ficará prostrado,
porque o Senhor segura com a sua mão. O diabo diz: caiu, nunca mais vai se levantar. Jesus diz: é mentira, eu vou botar de pé agora. E coloca-o de pé. A mensagem de Jesus é a que prevalece. Alguém pode trazer, porque tem os mensageiros do diabo. Os mensageiros do diabo só traz fofoca, só traz mensagem de derrota, só traz mensagem de desânimo, só traz mensagem de fracasso. O mensageiro do diabo chega no seu ouvido e diz assim: ei, Deus vai lhe ferir, ei, Deus vai lhe matar. É mentira do diabo. Deus está dizendo nessa noite: eu sou o Deus da vida. Acredita aí onde tem vida. Quem acredita que aonde Deus chega tem vida. Vida. Deus está dizendo nessa noite: eu mudo a mensagem. A carta do mensageiro para Jesus era de derrota, era de morte. O teu amigo está doente, se o senhor não for vai morrer. Jesus lê a carta, só que Jesus não fica surpreso com esse tipo de mensagem. Jesus diz: não, volta lá e leve outra mensagem. Olha para essa pessoa bonita do seu lado e diga: Jesus está mudando essa mensagem. Disseram que você nunca mais ia se levantar. Disseram que você nunca mais ia ser como antes. E deixa eu dizer, é verdade. Você não vai ser como você era antes. Você vai ser melhor do que quando você era antes. Vai melhorar. Esse negócio vai melhorar. Só que enquanto Jesus está aqui, pastor, a igreja quer Lázaro. Lázaro é o quê? Vai lá, a igreja, vamos lá. Lázaro é o quê? A igreja está morta. A cultura de enrolar pessoas mortas nos judeus não era faixas, ataduras, eram lençóis. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que enrolaram ele com lençóis. Mas Lázaro, nós vamos encontrar ele cheio de faixas, de ataduras. Porque essa cultura de enrolar o defunto em ataduras é uma cultura egípcia. E o Egito tipifica o mundo, tipifica as trevas, tipifica o mal. Observe que Jesus foi enrolado em lençóis, Lázaro em faixa. E a cultura de enrolar em faixa é egípcia. De quem? Dos egípcios. Eles enrolavam o faraó em forma de múmia, a cultura da mumificação. Então o que é que Marta faz? Eles eram uma família abastada. Quem era pobre era enterrado. Quem era rico abria uma pedra, abria uma cova numa pedra e sepultava o defunto ali. E a Bíblia diz que Jesus está ausente e Lázaro enrolado em faixas. Ela manda chamar um homem para fazer aquele processo de preparação para o sepultamento. Observa, a igreja adoeceu, a igreja morreu, e a igreja está deitada numa cama. Agora a igreja está morta e deitada. O perito vem e pega 3 ataduras. Quantas ataduras? 3. Cada uma aproximadamente com 4 metros de comprimento. Ele tira toda a roupa de Lázaro, dá um banho no corpo de Lázaro, não remove os seus órgãos. Alguns casos aconteciam isso, mas era muito difícil, porque era um trabalho complexo demais e gastava muito dinheiro. E ele passa uma espécie de pomada, de pasta no corpo dele, de Lázaro. E ele pega a primeira atadura e vem aqui para os pés de Lázaro. E ele começa a enrolar os pés da igreja. Se Lázaro é a igreja e está morta, a igreja está morta. E além de morta, está deitada e agora está sendo amarrada com as ataduras do Egito. Todas as vezes que você vê algo relacionado ao Egito, é trevas. Abraão foi para o Egito, quase que se arrebentou lá. Isaac queria ir, Deus disse: não faça como seu pai, não vá para o Egito, fica aqui na minha presença. Então ele enrola as pernas de Lázaro com a primeira atadura. Então os pés de Lázaro agora estão amarrados e ele está deitado. Ele pega a segunda atadura
E a primeira ele enrola aproximadamente aqui até mais ou menos o seu joelho. Depois ele pega a segunda atadura e vai enrolando ele até aproximadamente a sua cintura. Esse homem tipifica o diabo, que além de ver a igreja morta, ainda está amarrando a igreja com as ataduras do Egito. E aí ele pega a terceira atadura e enrola ele até o pescoço. Então agora ele está assim, ó, pés e mão todo enrolado, deitado. E aí ele pega um lenço e coloca cobrindo o rosto da igreja. Agora a igreja está morta, está deitada e está amarrada. Ele pega e assina o atestado de óbito da igreja. E parece que eu vejo o Satanás dando gargalhada e dizendo: a igreja morreu, e se a igreja está morta, não tem oração, e se não tem oração, não tem bênção. A igreja está morta, e se a igreja está morta, não tem louvor, e se não tem louvor, a presença não desce. A igreja está morta, e se a igreja está morta, não tem evangelismo, e se não tem evangelismo, as almas não vêm para Jesus. A igreja está morta, e se a igreja está morta, não tem ensinamento, e se não tem ensinamento, os crentes não conseguem se firmar na palavra. A igreja está morta, e se a igreja está morta, ela não consegue viver na comunhão de Cristo, então não tem como prosperar. Satanás comemora a morte da igreja. O perito assina, pastor Evaldo, o atestado de óbito e diz: pronto, pode enterrar, porque a igreja morreu. Agora a igreja, além de estar morta, vai ser sepultada. Enquanto isso, Jesus está lá, e parece que Jesus não está preocupado com a igreja. Só que enquanto eu estou todo arrepiado, enquanto o diabo está aqui amarrando a igreja e declarando a falência da igreja, o dono da igreja, ele está se preparando aqui para vir a passos largos ao encontro da igreja. Você não está entendendo, eu vou começar tudo de novo. Enquanto o diabo está lá comemorando a morte e a derrota da igreja, o dono da igreja vem. Uma hora ele vai chegar. Já tem gente sentindo a presença de Deus aqui, ó. Levante a mão para adorar, porque nesta noite Jesus me trouxe aqui para dizer: não tem atadura do inferno que pare esta igreja, que pare a tua vida. Não tem, não tem, não tem. Hoje é noite de ataduras serem rompidas. Rabaixo da Arábia. Vem comigo. A igreja está, diga comigo, a igreja está morta. Não, eu vou pregar só aqui, ó, porque esse aqui está respondendo. Vamos lá, diga: a igreja está morta. Ah, melhoraram, então volta para cá. Diz: a igreja está morta, toda amarrada e sepultada. Isso é para o diabo se alegrar ou não é? Quando o mensageiro chegou, que entregou o papel para Jesus, Jesus ficou mais 2 dias. 2 dias que Jesus ficou. A Bíblia diz que para a casa de Lázaro, da onde Jesus estava, era mais 2 dias. Então dá quantos dias? Quantos? 4. 4 dias, quem morreu já começa a entrar em putrefação. Vai se desmanchando, vai virando em água. Passaram-se 4 dias. Teve o culto fúnebre. Jesus não veio. Ele não veio para o funeral. Ele não veio quando o amigo dele estava doente. Ele não veio quando ele morreu. Ele não veio para o culto fúnebre. Jesus era pastor daquela igreja. E quando morre um crente, é dever do pastor estar no culto fúnebre, confortar a família, consolar a família, trazer uma palavra pastoral. Eu já fiz muitos funerais. Fiz o funeral do meu pai, fiz o funeral do meu irmão, fiz o funeral de minha sobrinha, fiz o funeral de outro irmão meu, fiz o funeral de vários irmãos da igreja. Pastor Evaldo também já fez funeral. É difícil um pastor não fazer um culto fúnebre
de alguém da igreja que faleceu, é muito difícil. Na trajetória pastoral, todo pastor com mínimo de 10 anos de ministério fez funeral. Mas Jesus foi o único pastor que nunca fez um funeral. E naquele dia, ele não compareceu ao funeral. E começam as especulações, porque ele não veio. Onde está ele? Cadê ele? Chegou a hora do enterro. Marta ainda tinha esperança dele chegar pelo menos para fazer a recomendação do corpo. Mas ele não veio. Parece que Jesus foi proposital. Disseram: seu amigo está doente. O texto diz: Jesus amava Marta, Lázaro e a Maria. Ele amava, mas ele não veio. Vai chegar momentos na sua vida que você vai perguntar a Jesus por que ele não veio. Talvez já chegou momentos na sua vida que você perguntou a Jesus por que ele não veio. E tem hora que você não vai entender. E Jesus vai ficar em silêncio. Deixa eu preparar vocês que são novos convertidos: Damião, Rosalinda, Pedro, que já é um conhecedor da palavra há um tempo. Mas vocês, moças, que são novas convertidas, você que aceitou Jesus agora, deixa eu lhe dizer, durante essa caminhada vai chegar momentos na sua vida que vocês vão se sentir só. Vocês vão pensar que Jesus abandonou vocês. Vocês vão pensar que estão sozinhos, em que Jesus não está mais nem aí para vocês. Mas aguenta a barra, fica firme, porque Ele está em silêncio. Ele se cala, mas não fecha os olhos. Ele está contemplando tudo. E depois você vai entender que tudo que você viveu e passou foi para a glória dele. Eu vou ficar a noite toda se você não der glória. Dele, para a glória dele. Aí Jesus disse assim: vem cá, meus discípulos, vamos voltar para a Judeia, vamos para a casa de Lázaro. Senhor, os judeus queriam lhe matar, agora há pouco o Senhor vai voltar para lá? Vamos ficar aqui está mais tranquilo. Jesus disse assim: eu preciso ir lá, porque Lázaro está dormindo. Essa linguagem aqui nós chamamos, na figura de linguagem, eufemismo. O que é um eufemismo? Um eufemismo é quando você suaviza uma palavra. Jesus falou assim: Lázaro está dormindo. É mais suave do que dizer Lázaro está morto, é ou não é? Só que os discípulos não entendiam nada de teologia. Falou: se ele está dormindo, ele vai ressuscitar, ou ele vai acordar. Aí Jesus diz abertamente: Lázaro morreu. Tiveram um susto. E eu preciso. Aí sabe o que Jesus disse? Lázaro morreu e eu estou muito alegre porque não estava lá. Isso parece ser uma loucura. Jesus dizendo para os discípulos: Lázaro morreu e eu estou alegre porque eu não estava lá na hora que ele foi sepultado, ou quando ele estava doente. Por quê? Porque se ele estivesse doente, Jesus curasse, seria mais um que Jesus curou. E Jesus está dizendo: eu provoquei todo esse cenário para que vocês creiam em quem sou eu. Aleluia. Vamos! Aí Tomé diz assim: vamos para nós morrer com Jesus também, porque os judeus queriam matar Jesus. Certo, Tomé. Mas não critique Tomé não, que depois que Tomé foi batizado com o Espírito Santo, falou em língua e foi cheio do Espírito Santo, Tomé morreu por amor a Jesus e não negou Jesus. Mas vamos lá, quando Jesus vai chegando na aldeia, ele não entra na aldeia. Alguém diz: Marta, Jesus está vindo. Aí Marta corre. Maria ficou sentada. Você lembra que Maria era displicente, né? Aí Maria sentada, Marta corre. Quando Marta chega até Jesus, diz: se tu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus olha para ela e diz assim: seu irmão vai ressuscitar. Agora isso aqui, ó. Isso aqui parece ser louco, deixa eu falar. Marta era uma teóloga. As irmãs que vão fazer teologia, escuta isso aqui, ó. Marta era teóloga. Pode sair dizendo por aí: o pastor Júnior, lá da igreja Tempo de Renovo, do pastor Evaldo, disse que Marta era teóloga. Ou seja, ela tinha teologia. Eu vou provar para você. Quando Jesus chega para ela e diz, e vou dizer, ela era perita numa matéria chamada escatologia. O que é escatologia? É o estudo
das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E o que haja, isso aqui é muito forte. E o que é que a escatologia fala? A escatologia ensina que um dia haverá ressurreição dos mortos. Então Marta sabia disso. Por quê? Porque ela era teóloga. Como era que ela ia saber disso se ela não entendesse de escatologia? Jesus diz assim para ela: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Olha o que é que ela diz. Eu vou criar aqui agora um cenário de uma conversa hipotética entre Marta e Jesus. Marta diz assim: eu sei que ele vai ressuscitar, porque eu sou teóloga, e eu li na Bíblia, porque no tempo dela já tinha Bíblia, não era o Novo Testamento, ela tinha Taná, que era o Antigo Testamento, e tinha todos os acontecimentos. E ela leu em Daniel, no capítulo 12, tem a passagem de Daniel que diz assim: e há de ser nos últimos tempos, os mortos ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Isso é o que? Teologia, escatologia. Ela sabia disso, pastor, e ela disse: eu sei, Jesus, porque eu estudei, e a Bíblia diz que um dia os mortos vai ressuscitar. Aí Jesus olha para ela e diz assim: Marta, não basta ser só teóloga, Marta, tu está mostrando que entende de teologia, mas de fé tu não tem nada. Não adianta ter teologia e não ter fé. Eu estou dizendo para você que se você crer, tu vai ver a glória. Olha para o teu irmão e diga: não basta ser teólogo. Diga, não precisa ser, não basta só teólogo, não tem que ter só teologia. Tem que ter teologia, mas também tem que se entregar ao Deus da teologia. Você entendeu o que eu estou pregando? Olhe para mim, segura aí, Alefinho. Você entendeu que ela disse assim? Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Quem disse para ela que tinha ressurreição do último dia? A Bíblia. Os Salmos falam que os mortos vão ressuscitar. Isaías fala que os mortos ressuscitarão. Salmo diz que um dia os mortos ressuscitarão. Só sabe disso quem lê, quem estuda, quem tem entendimento. Só que Jesus está dizendo para ela: Marta, não se trata de conhecimento e de promessa, se trata de quem está lhe fazendo a promessa. Aí ela sai. Pastor, ela foi tão confrontada com a resposta de Jesus que a Bíblia diz que ela correu, deixou Jesus sozinho. Chegou, Maria estava rodeada de gente. Vem cá, Maria. É assim que a Bíblia diz. É só você ler de forma minuciosa. Se você não lê, você passa por cima do texto e não percebe. A Bíblia diz que ela chamou Maria em particular e fez: Jesus está aí, está lhe chamando. Primeiro Jesus me chamou. Ela chamou em particular e disse: Jesus está aí, lhe chama. A Bíblia não diz que Jesus chamou, mas mesmo sem Jesus chamar, é importante que você leve alguém a Ele. Aí ela se levantou: Jesus está aí, tá, e se levantou. Quando ela se levantou, ela correu. E a Bíblia diz que o povo que estava com ela correu e disseram assim: ela está indo para o sepulcro, para chorar lá no sepulcro. Isso já era o quarto dia. Mas ela correu ao encontro de Jesus e ela falou as mesmas palavras que a irmã falou: se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus olha para ela e diz assim: onde é que se colocaram ele? Aí ela vem ver. Aí quando Jesus chegou, irmão, aí toma o povo chorar. Chorava Marta, chorava Maria, chorava os judeus, chorava os amigos, chorava a família, todo mundo chorava. Aí a Bíblia diz assim que Jesus se comoveu no espírito. Ele sente por dentro uma dor tão profunda, que hoje eu provoquei no meu Instagram: por que Jesus chorou? A palavra ali do grego é da som hebraimonai, se comover. Pastor Evaldo, ele se comove por dentro ao ponto de ficar irado. Jesus fica irado. Isso é o texto grego diz. Só que ele não fica irado com raiva de Marta, de Maria e com ninguém ali presente. Ele está irado com a morte que provocou todo aquele cenário triste e dolorido. Eu vou dizer, irmã Lulu, quando Jesus fica irado, sai da frente morte, sai da frente demônio,
Sai da frente e tranca a rua. Sai da frente, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Maria Padilha, Exu Caveira. Sai da frente, Maria Baiana, Cigana, Sete Flecha. Sai da frente, anjo. Sai da frente, homem. Sai da frente, demônio. Porque quando Jesus ele fica irado, ele fica revoltado com a situação. E deixa eu dizer, as injustiças que você tem sofrido está provocando Jesus. As perseguições que você tem sofrido está provocando Jesus. Os falatórios que estão falando ao teu respeito está provocando Jesus. E Jesus está dizendo: não faz nada, não pegue em arma, não briga, não revide, fica tranquilo, porque quando eu entro na guerra não é para perder, é para ganhar. E Jesus está dizendo: esta batalha, a irmã que está vizinha é a sua irmã. Levanta a mão para o céu, é ela. Isso, o Senhor está, olhe para mim. O Senhor está mandando dizer para a senhora nesta noite: filha, eu estou vendo tudo que você tem passado, tudo que você tem vivido, tudo que você tem sofrido, mas eu vou soprar ao teu favor, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida e através da sua vida. Quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus enquanto eu bebo água. Olhe para mim. Jesus se comove. Aí a Bíblia diz que ele chora. Só que o choro dele não é porque tem gente escandalosa até para chorar. A minha neta é assim, você pensa que ela está morrendo. Que foi, menina? O choro de Jesus foi, o grego diz, ele derramou lágrimas. As lágrimas de Jesus molharam o seu rosto. Nós vamos encontrar Jesus chorando 3 vezes na Bíblia. Ele chora montado no jumentinho, olhando para Jerusalém. Ele chora no Getsêmani. E ele chora diante do túmulo de Marcos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Hoje Jesus não chora por você, porque ele não tem mais aquele sentimento humano, mas ele intercede por você. Pode ter certeza disso. A Bíblia diz que ele está no céu, à destra do Pai, intercedendo por você. O diabo chega e diz: Deus não atende, ele está orando, mas não atende, ele não merece, ela não merece. Estava falando do irmão ontem, hoje está aqui dando uma de santa, Deus não responde não. Aí Jesus se levanta e diz: Pai, atende ela, não por ela merecer, mas pelo que eu fiz por ela lá na cruz, pelo que eu fiz por ele lá na cruz. Aí Deus bate o martelo e diz: a vitória já está liberada. Quem acredita que ainda tem vitória para a sua vida? Aí Jesus chorou nisso. Aí disseram assim, olha como ele amava tanto que está chorando. Aí disseram assim: ele não abriu os olhos do cego, ele não fez milagre, porque ele não pode ressuscitar Lázaro. Só que Pedro, tem algo interessante aqui. A Bíblia diz que quando Maria se levantou para o encontro de Jesus, pastor, os judeus pensavam que ela ia correr para o sepulcro. Por quê? Porque desde o primeiro dia que ele foi sepultado, elas corriam para o sepulcro. Olha, Marta, o primeiro dia sepultaram Lázaro, aí voltaram para casa, passou a noite acordado. Irmão, deixa eu falar. Eu estava em Riacho dos Cavalos, quando ligaram para mim e falaram assim: pastor, a minha esposa ligou e disse: Júnior, o seu irmão mais velho saiu de tarde, disse que ia pescar e até agora não voltou, já era bem 9 horas da noite. Eu peguei o carro e tirei para Caicó, dei uma volta no anel viário, vi que eu via ele, e ninguém tinha notícia, e só podia acionar a polícia depois de 24 horas. E nós passamos a noite em claro. Quando eu consegui tirar um cochilo de manhã cedo, acordei minha irmã ligando, de Júnior, acharam ele, está morto. Ele deu, o primeiro lance que ele deu de tarrafa, infartou e morreu ali mesmo. Você passa a noite em claro. Eu fui lá, vi os bombeiros tirando ele, tirei minha camisa, cobri o corpo dele com a camisa. Dói!
Imagine ter um irmão sepultado. Família unida, problemática. Eles eram problemáticos, eles tinham seus problemas, como eu falei no início, mas era uma família. Eles sepultaram o irmão, colocaram a pedra, vão para casa, pastor. E com certeza, a Bíblia não diz, mas na coerência dos meus pensamentos, da minha, passaram a noite em claro. De manhã cedo ela corre para lá. Segundo dia, quando ela corre para lá, ela manda tirar a pedra. Quando tira a pedra, ela entra. Quando ela entra, ela chora. E depois volta e manda colocar a pedra novamente. Terceiro dia ela vai de novo. Quando é o terceiro dia, Derson, ela manda tirar a pedra. E quando ela vai entrar, porque, presta atenção, não é uma sepultura como as de hoje, irmão. Não enterrava não. O sepulcro era aberto em rochas. Quem era rico, tinha dinheiro, abria na rocha. Jesus foi sepultado na sepultura de um senador. Agora quem era pobre de marré, era enterrado. E tinha deles que era enterrado até a sepultura era aberta. Eliseu, o profeta, era tão pobre que enterraram ele e se esqueceram de cobrir. Quando ele apodreceu, que ficou só os ossos, jogaram o homem na sepultura dele que estava morto. Quando tocou nos ossos, o homem ressuscitou. Então no terceiro dia, quando ela manda tirar a pedra, que ela senta o cheiro, ela já volta. Diz: fecha. Não dá para cheirar aqui não. No quarto dia, Jesus diz assim: tira a pedra. Ela diz: Senhor, já cheira mal, porque ontem eu vim aqui e já estava cheirando. Imagine hoje. Aí Jesus disse: Marta. Aí ele dá um brado, porque a primeira vez que ela se encontrou com ele, ele disse: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Ela deu uma de teólogo. Só que na segunda vez, aí essa aqui é grega, revelação, ó. Olha a diferença da expressão de Jesus. Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Isso foi a primeira fala. Ela disse: na ressurreição do último dia. Teólogo. Na segunda vez ele diz: tira a pedra. Ela disse: já cheira mal, porque hoje é 4 dias. Aí ele vai subir o tom da voz dele e diz assim: olha, eu vou ser pedagógico, vou falar de novo. A primeira conversa ele diz assim, ó: Marta, seu irmão vai ressuscitar. É tranquilo ou não é? Mas ela é teóloga e diz: eu sei, na ressurreição do último dia. No sepulcro ele diz: tira a pedra. Ela diz: já cheira mal. Aí ele sobe o tom e diz assim: Marta! É assim que a Bíblia diz. Ele sobe o tom, porque ele fica aborrecido com o cenário e com a incredulidade dela. E olha o que é que ele diz: eu não já te disse? Eu não já te falei? Você quer que eu explique? Você quer que eu desenhe? O que é que você quer que eu faça? Eu estou dizendo para você que se tu creres, você vai ver a glória. A glória, a glória. Fica de pé. Se você não der a glória, eu vou ficar a noite todinha. A glória, a glória, a glória. Quem está preparado para ver a glória? Deixa eu ver. Então se prepara, porque tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, tem! Segura aí, meu pastor, que eu já suei. Olha para o teu irmão e diga: vamos tirar Lázaro da sepultura? Diga. Não, diga, vamos tirar o homem? Tirar a pedra. Quando tiraram a pedra, você não vai encontrar Jesus dizendo assim, ó: Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o Senhor Deus, Rei do Universo. Você não vai encontrar Jesus orando e dizendo: ressuscita Lázaro, Pai. Não vai. Por que Jesus não ora? Porque enquanto Jesus está aqui na porta do sepulcro, conversando com Marta e Maria, a igreja está aqui dentro, já viva. Porque a igreja, só com a presença de Jesus, ela ressuscita. Basta ele chegar.
A Bíblia diz assim, pastor, que a árvore, o tronco pode estar seco, sem vida, mas com o cheiro das águas vai ter vida. Vai ter vida. O diabo disse: eu matei o seu ministério, você não vai mais pregar, você não vai mais cantar, você não vai mais tocar. É mentira do diabo. Jesus está dizendo: eu estou chegando para colocar as coisas no lugar. E aonde Jesus chega tem vida, tem vida, tem vida. Quem pode levantar a mão para o céu, abrir a boca e dar um glória? Foram noites intermináveis, eu só chorava. Vamos cantar que eu vou tirar Lázaro da cova, vai! No auge da minha dor nada me consolava, mas eu sobrevivi com área solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Dá retorno aqui. Eu me esconder bem debaixo de suas Não adianta, Satanás, a igreja vai permanecer viva. Viva! Viva! Eu aprendi a ganhar, aprendi a subir. Orianda Labachudarabacandarabiá. Eu estou sentindo os céus se derramando nesta noite, aqui neste lugar. Existe a presença forte de Deus nesse lugar. Apareci, desaparecendo, Ramandarabacalamachudarabiá. aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo a... Acontecendo. Tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando. O que importa é que eu Sobrevivi. Tem coisa boa Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que não fala língua estranha, Jesus vai lhe pegar. Jesus vai lhe pegar, não vai, pastor? Jesus vai lhe pegar, tu vai falar a língua, tu vai sapatear, tu vai correr no meio da igreja. Porque quando Jesus Cristo chega, a igreja pode estar morta, amarrada, sepultada, mas tem vida. Tem algo acontecendo. Já pegou, já pegou. Chega lá, baixudarabacalamachudarabacai, repacadorobachudorobacai. Sobrevivi. Já pegou, já pegou, pegou. A igreja está tomada pela glória. Sobrevivi. Já está tendo profecia, já está tendo língua estranha, já está tendo crente renovado. Entra no mistério, irmão. Entra no manto. Vou terminar agora. 2 minutos eu termino. Ai, pastor Júnior, eu não vou fazer isso que você faz não, que eu tenho vergonha. E quem disse que quando o Espírito Santo lhe pega, você não perde a vergonha? O diabo não vai travar o que Deus lhe deu. Deixa eu terminar. Olhe para mim. Veja a cena. Lázaro está dentro da sepultura, mas já está vivo, porque a presença de Jesus traz vida. Vai lá, a presença de Jesus traz vida. Só que ele está assim, ó,
amarrado com as ataduras. Quando Jesus manda tirar a pedra que tira, ele diz assim: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor tem me ouvido, e sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou fazendo isso por causa da multidão que está aqui presente, para que creiam que tu me enviaste. E olhe para mim, talvez você já leu esse texto várias vezes. Aí você vê Jesus dizendo assim, ó: Lázaro, vem para fora. Não foi assim. Lembra quando ele disse para Marta: Marta, lembra? Ele vai usar a mesma tonalidade para Lázaro. Lázaro! Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Você não está entendendo o que Deus está fazendo Muda nessa noite. minha história. Você não está compreendendo a dinâmica do que está acontecendo nesse lugar. Transforma minha vida. Tem algum de vocês que está difícil de compreender. Me toca nesta. Ele está dizendo que está rompendo ataduras nesta Chama noite. para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria Ele está rompendo vida. ataduras nesta A noite. força que há em mim. Tu és o filho Ele está de curando Deus. nessa noite. Ele está curando depressão. Ele está curando ansiedade. Ele está curando. Oh, já pegou. Orabacalabaxudarábia. Quem sou eu? Quem sou eu para controlar o Espírito de Deus? Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Você não está entendendo? Ressuscita-me. Pega ele aqui. O Espírito Santo de Deus incendeia esta igreja com a tua glória. Olhe para mim. Segure. Olhe. Ele bradou. Ele deu o grito. E a igreja saiu. Só que saiu presa com as ataduras do Egito. Quando Jesus olha e vê a igreja dele com as características do Egito, ele ficou irado. Quem foi que fez isso com a minha igreja? Parece que eu estou vendo Marta dizer assim, ó: Senhor, o Senhor não veio. Aí eu quis fazer um sepultamento digno para o meu irmão. Aí eu trouxe um perito lá do Egito. Olha para mim. Quando o perito enrolou Lázaro, ele estava em pé. Lázaro estava em pé ou estava deitado? Lázaro estava deitado. Sim ou não? Ele pegou quantas ataduras? 3. Ele começou a enrolar Lázaro da cabeça para os pés ou dos pés para a cabeça? Muito bem, dos pés para a cabeça. Então Lázaro está deitado, ele começou aqui. Agora Lázaro está vivo, ressuscitado. A igreja está viva, mas está amarrada com as ataduras do Egito. A igreja está deitada ou está em pé? Está em pé. E Jesus diz assim: tira as ataduras dele, para que ele esteja livre. Isso quer dizer que quem enrolou nos pés e terminou na cabeça, a Bíblia diz que começaram a desenrolar ele das mãos para os pés. E sabe o que é que aconteceu? Quem enrolou dos pés para a cabeça
vai começar a desenrolar da cabeça, tira a primeira atadura. Quando tira a primeira atadura da igreja, a igreja está com as mãos livres, mas o seu tórax e as pernas estão presas. Ele tira a segunda atadura, o tórax e as suas coxas estão soltas. Só que para tirar, irmão, tu não está entendendo não. Para tirar a atadura dos pés, sabe o que é que o inimigo tem que fazer? Sabe o que é que Jesus está fazendo? Ele tem que se ajoelhar. Você não entendeu? Ele teve que ajoelhar os pés da igreja que ele enrolou para tirar as ataduras. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou obrigar a desfazer tudo aquilo que fizeram com você. Vai, você não está entendendo. Toda mentira, toda fofoca que saíram falando de você, vai voltar dizendo: o que eu estava falando era conversa minha, foi coisa da minha cabeça. Vai chegar para até pedir perdão a você, porque Jesus vai lhe obrigar a desfazer aquilo que fizeram contra a sua vida. Agora, para nós terminarmos, quem quer que as ataduras sejam rompidas da sua casa? Aqui tem pessoas que precisam se libertar das ataduras do Egito. Amargura, falta de perdão, falta de amor, falta de compaixão, ódio no coração. Eu vou convidar o nosso pastor para fazer a oração final e orar por vocês, para que essas ataduras sejam quebradas nesta noite, para que essas ataduras caiam da tua vida de uma vez por toda. Você diz: pastor, eu sou crente, mas ainda preciso me libertar porque eu não consigo perdoar. É as ataduras do Egito. Pastor, eu sou crente, mas eu não consigo me libertar da pornografia. É as ataduras do Egito. Pastor, eu sou crente, mas o meu celular, eu só acesso sites pornográficos. É a atadura do Egito. Pastor, eu sou crente, mas eu tenho dificuldade de amar e de perdoar. É as ataduras do Egito. Pastor, eu sou crente, mas se vier para mim, eu levanto a mão. As ataduras do Egito, mas hoje vai cair por terra. Toda atadura que está lhe prendendo já caiu por terra agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você ouviu a mensagem de Deus sobre a tua vida agora. E eu te digo agora no nome de Jesus: tudo aquilo que atrapalha a sua vida ministerial, tudo aquilo que tira você da presença de Deus, o pecado inculto sobre a tua vida, seja arrancado agora no nome de Jesus. Você lutou há muito tempo para se libertar. Você passou muito tempo da sua... Você ama o reino, ama a Deus, ama a obra, ama a palavra, mas você não conseguia se libertar. E quantas vezes você chorou a Deus dizendo: eu não consigo, Senhor. Se não for o Senhor para que arranque de mim todo esse mal que eu carrego, inculto, eu não consigo. Mas eu te digo agora no nome de Jesus: chegou o dia da sua libertação. Você está liberto agora no nome de Jesus. A atadura que estava sobre a tua vida, prendendo a tua vida ministerial, matrimonial, caiu por terra agora no nome de Jesus. Você não estava pedindo para Deus isso? Então você foi liberto agora. E todo mal, tudo aquilo que te prendia, que te massacrava todos os dias, caiu por terra agora no nome de Jesus. E o Senhor será glorificado a partir de hoje pela tua vida. Toma posse e dê glória a Deus agora no nome de Jesus. Pode glorificar no nome de Jesus, porque Ele, o soberano, está neste lugar.
Ele resgatou vida, restaurou vidas, encheu vidas com teu poder neste lugar. O Espírito Santo se fez presente neste lugar. Ah, quanto tempo você fazia que você não sentia. Há quanto tempo que você buscava e não encontrava. Mas foi nessa noite especial que Ele mostrou para você que ainda está contigo. E a partir dessa noite você não será a mesma. Você não será o mesmo, porque o Espírito Santo de Deus marcou contigo neste lugar. Só quem crê, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glorifique em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tenta terminar cedo, pastor. Mas quem é que vai evitar o poder de Deus? Quem quer ir para casa agora? Levanta a mão aí. Ah, não quer. Só o jovem. Glória a Deus. Queridos, terminou? Terminou. Se tem alguém aqui desviado, que está afastado da casa do Pai, por alguma coisa você deixou de servir,